Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui nesse vídeo para dar continuidade às aulas sobre as atividades do PET 3 de História, ok? O tema da semana 2 é a crise capitalista de 1929, aqui, ok? Estamos aí seguindo a ordem cronológica da história. Então a gente chega na década de 20, mas antes, para entender os caminhos que levaram à crise de 1929, a gente tem que entender o contexto histórico onde essa crise está inserida. E aí a gente chega aqui na primeira atividade. A primeira atividade traz para gente um trecho de um artigo que vai falar sobre o contexto do mundo no início do século XX, o contexto da Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Durante a Primeira Guerra Mundial, um dos países do mundo que já apontava como uma grande potência econômica, ele de fato se firmou como uma grande economia do mundo a partir das consequências da Primeira Guerra Mundial. Esse país, a gente está falando dos Estados Unidos, ok? Aqui a gente tem um texto que fala sobre isso, o crescimento econômico dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, ok? E aqui a gente tem a primeira questão, a letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Então, pessoal, primeiramente, o primeiro motivo foi que a Primeira Guerra Mundial ela se deu praticamente toda em solo europeu. E os países da Europa eram as grandes potências econômicas e políticas do mundo ocidental até aquele momento. Só que com a destruição da guerra, a destruição de grandes cidades, de estradas, de portos, de indústrias, a morte, de milhões de pessoas, impactou diretamente na economia, na capacidade de produção das indústrias dos países europeus, ok? E com isso, os Estados Unidos passou a ser o grande exportador de mercadorias do mundo. Por quê? A guerra não se passou no solo estadunidense, no território dos Estados Unidos, Então, a capacidade das indústrias norte-americanas, que já vinha de um acelerado processo de industrialização, era uma potência emergente no mundo, se beneficiou porque começou a ter uma superprodução de mercadorias que os Estados Unidos exportava para todos os países do mundo. Os Estados Unidos passou a ser o maior exportador de mercadorias do mundo. E os Estados Unidos também bancou vários dos empréstimos que os países europeus necessitaram para a reconstrução de suas estruturas, dos seus países, por causa dos estragos da Primeira Guerra Mundial. Então, você tem ali um contexto de guerra que destruiu o que até então eram as principais potências econômicas do mundo, que eram os países europeus, e você tem aí uma economia que já vinha bem, um país emergente, e que se tornou uma grande potência econômica e política do mundo a partir dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Já tinha uma indústria bélica que ajudou a produzir armas, mantimentos, roupas, utensílios durante a guerra e também depois da guerra, aliado aí a vários empréstimos feitos para a reconstrução da Europa, ok? E isso aqui é o que fala
esse trecho de artigo, esse pequeno texto aqui introdutório. E também essa tabela aqui, o crescimento industrial dos Estados Unidos, que traz alguns números, né, sobre o investimento em bilhões de dólares que foi feito nos Estados Unidos, ou pelos Estados Unidos, no período da guerra. Tem aqui a comparação com o século XIX, né, 1869, até 1924. Lembrando que a guerra começou aqui em 1914 e foi até 1918. Então, vamos aqui para a letra B. Observando a tabela Crescimento Industrial dos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Então, aqui a gente tem duas perguntas, né? Em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro e o aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Vocês vão vir aqui nessa tabela, né? E no texto também, mas principalmente aqui na tabela, e vão analisar essa parte aqui da tabela, que é o que pede a questão, tá? Que é os investimentos dos Estados Unidos no estrangeiro. Vamos fazer uma análise. A partir de qual ano que os investimentos dobram de valor? E qual é o contexto histórico que proporciona, beneficia, né, que coincide com esse aumento no investimento? Essa aí tá tranquila, né? Então, agora que a gente entendeu o contexto do crescimento econômico dos Estados Unidos, a gente vai para a atividade número 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Imagine, a gente tem aqui a página principal de um jornal, London Herald, que é um jornal de Londres, na Inglaterra, tá? Esse jornal traz aqui na capa a manchete Wall Street Crash, que é a quebra da Bolsa de Valores de Wall Street, em Nova York, a queda da Bolsa dos Estados Unidos. Black Tuesday em América, quinta-feira negra na América. A atividade vai pedir para a gente analisar a capa desse jornal como um documento histórico, que ele é um documento que foi produzido na época do fato, do acontecimento histórico que a gente está estudando, tá? E aí vem aqui um pequeno texto, né, que se relaciona com a imagem, falando finalmente do que foi a crise capitalista de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores. E aí, a gente tem aqui a questão da letra A. A manchete do jornal, na imagem 1, está noticiando o acidente na Wall Street, ou a quebra na Wall Street. E mais abaixo podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquise no livro didático ou na internet e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos às manchetes do jornal. Primeiro, pessoal, tem um erro aqui nessa questão de data. Não é o dia 29, tá? Que aconteceu a quebra da Bolsa de Valores. É o dia 24 de outubro que aconteceu esse fato, ok? Só para corrigir aí. Tanto que se a gente for voltar aqui na imagem do jornal, vocês podem ver, vou dar um zoom aqui, alguns zooms, vocês podem ver aqui, que a data do jornal é Friday, que é sexta-feira, 25 de outubro de 1929, que é a manchete do dia seguinte à quebra da Bolsa de Valores, tá? Então, só para corrigir aqui. Então, vamos voltar aqui para a atividade 2 e vamos lá voltar para a questão
A. Ok. Qual é a relação entre o acontecimento de 24 de outubro de 1929 nos Estados Unidos e as manchetes do jornal? Eu acho que isso ficou bem claro, né? O jornal está aí retratando o que foi a quebra da Bolsa de Valores, né? Que, enfim, levou várias empresas à falência, várias pessoas perderam seus investimentos, perderam seus empregos. E houve também vários suicídios também de pessoas que foram à falência, ok? E aí, só fazer uma menção aqui a essa frase, né? Quinta-feira Negra na América, que hoje acho que a gente pode considerar que tem aí um teor racista também, né? A gente se referir a coisas negativas como uma situação negra ou algo alusivo à cor. Mas, enfim, vamos para a questão da letra B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Tá, como eu estava explicando para vocês, Estados Unidos vinha aí na crista da onda, tudo dando certo, né? Maior potência econômica do mundo. Só que essa superprodução, ela teve graves consequências. Por quê? Os Estados Unidos produzindo muitas mercadorias para exportação, só que com o passar do tempo, as potências europeias, elas foram se recuperando gradativamente. Ainda não era o que foi antes, né, da guerra, mas estavam se recuperando e não importavam mais tantos produtos dos Estados Unidos. Fora que o consumo interno dos Estados Unidos também não estava sendo capaz de absorver, de escoar todas aquelas mercadorias produzidas. Então, o nível de lucro, né, de venda dessas empresas foi diminuindo com o tempo. E aí entra outro fator importante, que é a Bolsa de Valores, né, a especulação financeira na Bolsa de Valores. Primeiro, o que é e como funciona uma Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é uma criação do capitalismo, tá? Funciona assim: as empresas abrem suas ações na bolsa e as pessoas compram essas ações. Ações é como se fosse um título, um documento que você tem parte do patrimônio daquela empresa. E isso pode ser 0,01%. Você compra essa parte dessa empresa e aí, à medida que os lucros dessa empresa vão crescendo, o valor dessas ações, desse documento, também vai crescendo. E à medida que o lucro vai abaixando, o valor dessas ações também vão abaixando, né? E aí, para os acionistas, que são os donos das ações, é melhor que o lucro suba e que o preço das ações também vão subindo. Quando o preço dessas ações diminui, esses acionistas procuram vender as ações antes que o preço caia demais e eles tenham prejuízo. Então, é assim que funciona a Bolsa de Valores, um capital financeiro especulativo, tá? Ele não gera riquezas. E isso foi um dos grandes motivos da queda da Bolsa de Valores. Por quê? A Bolsa de Valores estava na moda na época, né? As pessoas procuravam investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores porque era um meio mais fácil, mais rápido de ganhar dinheiro. E com isso, os investimentos no setor produtivo, que é o setor que gera emprego de verdade, que gera produção, né, que gera valor, foi diminuindo e as pessoas só investindo ali o dinheiro na Bolsa de Valor. Então, você tinha o quê? Uma superprodução de produtos e uma capacidade de consumir das pessoas reduzida, porque o dinheiro estava ali concentrado na Bolsa de Valor. E aí a economia entra em um colapso. Por quê? De um lado você tem as ações subindo, porque tem muito investimento, mas do outro você tem as empresas com os lucros caindo,
mundo, as empresas à beira da falência, porque elas estão produzindo muito, mas estão vendendo pouco. E aí, ao mesmo tempo, com as ações subindo, você tem uma imagem daquela empresa que não corresponde à realidade. E aí, a economia entra em colapso, como entrou no fatídico dia 24 de outubro de 1929, data da primeira grande crise do sistema capitalista, ok? Então, esses foram os motivos dos Estados Unidos entrarem em crise em 1929. A superprodução e a especulação na Bolsa de Valores. De que maneira, letra C, de que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Como os Estados Unidos era super grande potência econômica da época, ele também era o maior exportador de produtos, mas era também o maior importador de produtos, né? Um dos maiores. Então, várias economias do mundo ocidental dependiam da indústria norte-americana. Inclusive as potências, os grandes países da Europa, que estavam se recuperando, né, das consequências da guerra, mas ainda dependiam muito dos produtos dos Estados Unidos, tanto para comprar como para vender para os Estados Unidos. E outra coisa também, os Estados Unidos emprestou muito dinheiro para a recuperação dos países afetados pela guerra. E com a crise de 29, os Estados Unidos pediu o pagamento desses empréstimos, e isso também afetou a maioria dos países do mundo ocidental, né? Como se fosse um efeito dominó. Quando o primeiro cai, os outros também vão caindo em sequência. A crise afeta todo mundo, ou quase todo mundo, que depende ali daquela economia para continuar girando. Então, vamos aí para a atividade 3. Observe a imagem a seguir, analise-a e responda as questões. Pode ver uma imagem aqui e na legenda Dorothea Lange e a Grande Depressão Americana dos anos 30. Aqui a legenda da imagem. Então, vem aqui a primeira questão, letra A. O que observamos na imagem? Aqui, pessoal, a gente tem a ilustração, a representação de uma das maiores consequências da crise de 1929, que foi chamada de a Grande Depressão, que foi a consequência econômica que abalou o mundo, abalou os Estados Unidos e o resto do mundo ocidental nos anos seguintes à quebra da Bolsa de 1929, tá? Nos anos 30. A economia americana e de parte do mundo ocidental entrou em crise, e uma das consequências dessa crise, além, né, da falência de empresas e tudo mais, perda de produção, enfim, a principal consequência sentida na crise capitalista de 29 foi sobre os trabalhadores, que é a parte mais vulnerável de uma economia, de uma sociedade. Os trabalhadores perderam emprego, né? Nos Estados Unidos foram cerca de 14 milhões de desempregados, e sem a segurança de um Estado intervencionista, né, para dar, por exemplo, um seguro-desemprego para essas pessoas, elas ficaram em situações precárias, em situações vulneráveis de extrema pobreza, tá? Então, essas foram as consequências da crise do capitalismo. O capitalismo, ele defende a não intervenção do Estado na economia. Então, várias práticas antes da crise de 1929, elas não tinham ali a tutela do Estado. E isso também ocasionou a crise, ok? E os trabalhadores foram os principais prejudicados nesse contexto.
E essa imagem ilustra isso, né? A gente vê aqui uma família extremamente pobre, de mulheres, né? Morando numa moradia bastante precária. E essas moradias, pessoal, elas se alastraram pelos Estados Unidos, viu? Essa imagem aqui não é uma exceção, porque inclusive essas moradias começaram a ser chamadas de Hoovervilles, porque Herbert Hoover era o presidente dos Estados Unidos durante a crise de 1929, e esse tipo de moradia precária se espalhou por várias cidades dos Estados Unidos, para vocês verem a consequência da crise para os trabalhadores, para as pessoas mais pobres. Então aqui, já expliquei a questão A e a questão B também. E questão C também, né, com as consequências da crise de 29 para os Estados Unidos. Desemprego, recessão, falência de indústrias, falência dos bancos também, mas principalmente a consequência para os trabalhadores. Letra D. Se você não tivesse estudado a crise de 1929 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Essa questão eu achei muito interessante, porque a imagem que a gente tem dos Estados Unidos é de uma grande potência econômica, onde não existe desigualdades, onde não existem crises, né? E isso daí vai ficar a critério da interpretação de vocês, mas acredito que boa parte de vocês, quando vê essa imagem, não pensa nos Estados Unidos primeiramente, né? Não é o primeiro país que vem à mente. Mas o capitalismo traz em si grandes contradições até em países mais desenvolvidos, tá? Dentro dos Estados Unidos, das grandes potências mundiais, ainda hoje, 2020, a gente vai encontrar grandes contradições e desigualdades sociais. E aqui a gente vai chegar na atividade 4. A atividade 4 traz aqui um pequeno texto que vai falar sobre as consequências da crise de 29 no Brasil, tá? A crise de 29 ajudou a mudar não apenas a economia brasileira, mas a política brasileira também. E aqui também uma imagem que vai ilustrar o texto. A que crise o artigo faz referência? Letra A. Faz referência à crise de 1929, mas mais precisamente a crise cafeeira no Brasil, que foi em consequência da crise de 29. O Brasil, na Primeira República, como a gente já estudou, a Primeira República durou até 1930. A economia brasileira era uma economia cafeicultora, uma elite, uma pequena elite, uma oligarquia de produtores de café e de leite também, mas mais de café, de São Paulo e Minas, principalmente. Eles tinham o poder político e o poder econômico no Brasil. E o principal comprador do café produzido no Brasil era os Estados Unidos. E com a crise, os Estados Unidos parou de importar o café brasileiro. E outros países também, porque, como eu falei, a crise atingiu todo mundo. E com isso, os preços do café ele diminuiu muito. E o país entrou em uma grande crise. Para tentar aumentar novamente o preço do café, os produtores começaram a queimar várias sacas de café. Por quê? Para diminuir a oferta e aumentar o preço do produto. E esse texto aqui vai falar sobre isso, tá? Só que, e essa imagem também, ó, essa imagem, a legenda dela, destruição de café no Brasil. Como eu estava falando, só que a crise econômica também foi uma crise política, porque a oligarquia dos produtores de café detinham o poder político no Brasil. Por isso que a Primeira República era conhecida como República Oligárquica ou República do Café com Leite, ok? Então isso também desenvolveu uma crise
política, que já tinha ali um estranhamento, né, entre as elites políticas, já vinha acontecendo vários questionamentos, uma crise política interna, e a crise econômica veio para acelerar mais essa crise política, aprofundar mais essa crise política, e aí a gente tem em 1930 o fim da Primeira República. Aqui a crise, o artigo faz referência, né? Já foi explicado. Letra B, de que forma essa crise atingiu o Brasil? Acho que também já foi explicado, né? Que você observa na imagem, acho que, né, a legenda aqui já é o suficiente, mas é para vocês analisarem, observarem, interpretarem essa imagem por conta própria. De que maneira o artigo se relaciona à imagem, né? Acho que a gente já trouxe aqui elementos suficientes para vocês conseguirem responder a essa atividade. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês a resolver as atividades aí da semana 2, ok? Abraço a todos e tchau!